Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus opera através daqueles que se preparam. Ou seja, numa figura de linguagem, a bola vai onde está o craque. Puxa, por que isso acontece? O craque dá tanta sorte, a bola cai exatamente onde ele está e ele só tem um trabalho de fazer o gol ou fazer a jogada boa. O craque do futebol dá sempre sorte, a bola cai sempre no pé dele. Pois é, não é que a bola procura o craque é que desconfia, ou ele tem um sentimento de onde a bola vai estar, então ele vai para lá esperando a bola. Eu me lembro que eu vi um jogo, dos poucos jogos de futebol que eu vi na vida, eu nem sei porquê, eu era jovem ainda, no Espírito Santo, o Flamengo jogando contra o time de lá de Esportiva Ferroviária. E então o Esportivo jogou muito, correu muito, mas o Flamengo ganhou e jogou pouco. E o Zico fez um gol, foi decisivo. O Zico não fez nada, não correu. O jogo inteiro ficou por lá, andando para cá e para lá. Em determinado momento, ele estava lá na frente, a bola caiu no pé dele, ele livre, chutou e fez o gol e decidiu o jogo. Eu fiquei revoltado com aquilo. O Zico não correu nada, não jogou e no final fez o gol e foi decisivo. O outro time, até por quem eu devia estar torcendo, acho eu, correu muito, se esforçou e aparentemente até dominou o jogo, mas não ganhou. Pois é, espiritualmente, porque alguns dão fruto, parece que tudo cai nos pés deles. As pessoas vêm a eles para eles evangelizarem, discipularem, e o outro que se esforça e não consegue. Por que isso? Bom, vamos procurar entender. O craque não é craque por coincidência, ele se esforçou, ele se preparou, ele jogou muito, ele desenvolveu um sentimento e de entender como é o jogo de futebol, e ele então se posiciona de uma forma para aproveitar melhor as oportunidades. A Bíblia nos exorta a aproveitarmos as oportunidades e a nossa palavra seja temperada com sal. A gente se prepara e sai para cumprir o ID. O Senhor faz cair na nossa frente os próximos necessitados, as pessoas que vão precisar. Então nós oramos por um, falamos com outro, damos um sorriso para aquele, para podermos ter uma oportunidade de dar uma palavra de Deus, e assim nós vamos semeando, nós vamos colhendo frutos, ganhando amigos e fazendo discípulos. Esse é o trabalho do cristão. Por onde anda, ele semeia, ele cuida da semente que já foi semeada, a plantinha que está tenra, ele ajuda aquele, abençoa aquela, ele ora para curar uma enfermidade em uma casa, ele discipula aquele, ele colhe uma decisão daquela outra pessoa, ele leva alguém com ele e vai discipulando. É uma vida frutífera. Você tem sido assim? Ou uma pessoa enrolada com seus problemas, sua saúde, e suas dores, suas lágrimas e por aí afora? Você é uma pessoa envolvida só com seus problemas, enrolada com seus afazeres, ou você está olhando para o outro, para o próximo, amando o próximo como você ama você e procurando ajudar o próximo com a palavra de Deus? Você está se preparando para isto? Eu quero comentar sobre o apóstolo Pedro. É muito interessante isso. No capítulo 9 e no capítulo 10, nós vemos umas andanças de Pedro. Interessante, o capítulo 9 começa e é marcado pela conversão de Saulo de Tarso. Mas a conversão de Saulo de Tarso
talvez por uns 10 anos, digamos assim, aproximadamente por aí, não resultou em fruto. A conversão do Saulo de Tarso não resultou em fruto. O testemunho dele foi tremendo, mas eu não me lembro de a Bíblia dizer que uma pessoa sequer tenha se convertido com o testemunho de Saulo de Tarso em Damasco, em Jerusalém, por onde ele foi. Um testemunho que despertou, impactou, mas eu não me lembro de a Bíblia dizer de uma pessoa que tenha se convertido. Mas no capítulo 9, depois de falar nele, aí ele como que desaparece, vai para a Arábia para buscar o Senhor, recebe revelações, depois vai para Tarso, a cidade natal, e fica lá anos e anos até ser descoberto pelo Barnabé. Mas o capítulo 9 fala de Pedro, que deixando a glória de liderança em Jerusalém, ele não tinha aquela vontade de ser líder. Pedro não foi o grande líder da igreja inicialmente e nem de longe o primeiro papa. Pedro era um apóstolo que queria aproveitar oportunidades e então deixou a igreja em Jerusalém, porque já havia muitos outros líderes lá, e ele foi andar em volta e foi para os lados do litoral, onde já estava instalado o Filipe em Cesareia com suas filhas, o ambiente já estava lá sendo preparado. E então diz o texto que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Havia paz, os crentes se acomodam. Por isso, vem sobre o Brasil o que vem, e Deus tem avisado. Mas os crentes se acomodam quando há paz assim à nossa volta. A igreja se edificava e caminhava no temor de Deus e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Oh, coisa boa! Mas eles se acomodaram, e aquele crescimento resultou em nada. Poucos anos depois, a cidade de Jerusalém foi destruída, os cristãos se espalharam, grande parte daqueles cristãos judeus se perdeu, e aquele crescimento não continuou. Foi um crescimento momentâneo, aparente, que gerou acomodação. Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, passando por toda parte, desceu aos santos que estavam em Lida, uma cidade pequena no litoral, perto de Sarona, de Jope, de Cesareia, ali no litoral. Hoje é a grande cidade de Tel Aviv, que abarca todos esses lugares. E então viu a necessidade, por onde a gente vai, se a gente for. O cristão, quando não se acomoda na sua casa e sai para fazer a obra de Deus, não vai faltar o que fazer. E o Pedro foi e encontrou o Enéas, um homem que estava 8 anos de cama e era paralítico. Ele sentiu fé no Enéas e deu ordem para que ele fosse curado, e ele foi. Isso foi visto por todos os habitantes de Lida e Sarona, 2 cidades pequenas e próximas, os quais se converteram ao Senhor. Olha que coisa tremenda. O evangelho começou a se espalhar, saiu de Jerusalém, saiu da igreja grande, saiu do comodismo, da igreja massificada de Jerusalém. E os habitantes de Lida e Sarona se converteram. Claro que o Pedro não foi o primeiro a levar o evangelho, eles já estavam sendo preparados por outros que pregaram. Pedro foi aquele que colheu o fruto. De uma vez, a população inteira das 2 cidades se converteu ao Senhor, talvez milhares de pessoas, quem sabe até mais do que naquele primeiro dia de Pentecostes em Jerusalém. E isto porque o Pedro estava preparado, porque alguém tinha preparado o caminho para ele. O Pedro continuou, depois foi chamado a Jope e ressuscitou a Dorcas. Por causa daquilo, a fama correu e se espalhou por toda a redondeza, e então Deus tocou o coração do Cornélio, um centurião da cidade próxima
de Cesareia. Essa sim era importante, era a capital romana ali naquela região. E então começa outra história com Cornélio. Uma multidão se converte na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce, isso gera motivos para Deus ser glorificado, os irmãos serem estimulados e o evangelho ganhou força. Pedro foi o grande nome ali, mas pela graça de Deus, porque antes ele tinha sido massacrado pelo Senhor, quando negou a Jesus, quando quis andar sobre as águas e passou a vergonha de afundar, e assim por diante. O Pedro estava bem quebrado, coração triturado, humilhado, e ele podia ser usado pelo Senhor. Mas eu quero focalizar ainda um outro aspecto. Pedro não tirava férias, ele estava todos os dias e o tempo todo ocupado com as coisas de Deus. Eu quero focalizar esse fator que é fundamental. A vida cristã não se vive sem intensidade. Vida cristã uma vez por semana, nem sonhar. Eu nem acredito muito em salvação de pessoas que vivem a vida cristã uma vez só por semana. Eu acho que em algum momento vão ser vomitados da boca do Senhor. Em outras palavras, vão pegar uma doença, vão arranjar problema e eles não vão conseguir ficar firmes. Eu acho difícil isso. A gente tem que viver a vida cristã com intensidade, buscar o Senhor, ler a Bíblia todos os dias e orar, e chamar um irmão para orar com a gente, orar pelo telefone com o outro. A gente tem que se envolver com as coisas de Deus com intensidade. A gente não vive 24 horas no nosso corpo, querendo ou não querendo, fazendo uma coisa ou outra. Você tem 24 horas por dia. E você gasta de alguma maneira. Não há ninguém que tenha só 23 horas por dia. E ninguém que tenha 25 horas por dia. Todos têm 24 horas por dia e gastam como eles entendem ou como eles conseguem. A vida cristã precisa ser vivida com intensidade. Não basta viver a vida cristã um pouquinho só por semana. Isso não resolve. Outra coisa, a fé é fortalecida pelo uso. Eu acho muito difícil uma pessoa que gosta de novela, de repente tem uma pessoa doente e ele vai ter fé de mandar a pessoa ser curada. Não vai mesmo. Mas se você está em oração, evangelizando alguém, em reunião com irmãos, alguém te chama para orar, você vai cheio de vontade, cheio de fé e ousadia para orar pela cura daquela pessoa. Porque você estava envolvido na obra do Senhor. Então, a fé é assim, ela precisa ser renovada, fortalecida, usada pela prática. A gente tem a fé fortalecida. Todos nós precisamos de comunhão. Congregar para ter comunhão, contato com os irmãos, conversar, orar com os irmãos, abrir o nosso coração. Nós precisamos de ser alimentados na nossa fé, todos nós. E o Pedro só foi usado pelo Senhor porque a oportunidade apareceu. A bola veio para ele. Ele era o craque ali que estava em posição de chutar. Mas Deus poderia ter levantado o Enéas através de qualquer outro. Não precisava ser um Pedro, não. Há pessoas que têm uma ideia assim, há pessoas que são iluminadas, nascem com auréola na cabeça, são os santos santarrões, eles são os grandes que fazem milagres. Não é assim, não. Deus não tem grandes e maravilhosos. Pedro era cheio de defeitos, Davi também cheio de falhas. Cada um dos servos de Deus, o apóstolo Paulo era rejeitado pela maioria dos irmãos que o conheciam. No final, todos da Ásia o abandonaram, os obreiros todos da Ásia abandonaram a Paulo. Então, Paulo não era esse grande, maravilhoso. Nenhum de nós é. Todos somos falhos, mas se a nossa fé for fortalecida, nós podemos fazer milagres e ver grandes sinais de Deus. Qualquer um. Jesus disse em Marcos 16 que isso é para qualquer um que crê. Nós vamos ver sinais, mas tem que se envolver, senão você não vai ter nem coragem de orar por sinais.
Eu sei que isso acontece comigo quando eu estou muito envolvido com coisas materiais necessárias, é verdade. Eu não gasto tempo, não vejo televisão, não gasto tempo com coisas supérfluas. Mas mesmo assim, com coisas necessárias que são materiais, eu fico meio embrutecido na fé, enfraquecido mesmo. Eu preciso estar com irmãos me ajudam com seus problemas que me trazem, são oportunidades para eu usar a fé, o Espírito Santo me usar numa palavra, profetizar algo, orar por uma pessoa pedindo milagres a Deus. Eu preciso. E eu creio que Deus quer que cada um entenda isso, se envolva com as coisas de Deus, para quando a oportunidade aparecer, você está com a fé ativada para orar e pedir alguma coisa ao Senhor. Vai entendendo isso e se ocupando mais com as coisas de Deus para que a sua fé se fortaleça e em qualquer momento em que houver necessidade, você vai poder ter a sua fé mais ativada para poder ser usada. Entenda.